Vamos falar sobre algumas questões relacionadas à política. É claro, após crescimento nas eleições, a direita consegue avançar com pauta anti-STF no Congresso. Exatamente, Thalita. A direita, digamos que ali no Congresso Nacional, justamente depois já desse primeiro turno, né, viu esse crescimento aí de candidatos da direita crescendo nas urnas e aproveitou para isso também ter ecos no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, né? E a gente lembra também em função da sucessão da Câmara, que ocorre em fevereiro de 2025, e Arthur Lira e outros nomes também estão aí pleiteando justamente o apoio da bancada do PL, por exemplo, que conta com quase 100 deputados. Então, é um apoio importante justamente para quem quer ser eleito aí em fevereiro de 2025. Arthur Lira, por sua vez, quer fazer o seu candidato à sucessão, até então é o Hugo Mota, mas lembrando também que esse pacote anti-STF foi desengavetado por Lira justamente após aí o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão de Flávio Dino, suspendeu os pagamentos das emendas de forma geral para que isso fosse regularizado. Pois bem, voltando agora desse primeiro turno, a Câmara resolveu dar um outro recado e 4 projetos foram aprovados na CCJ, né? Uma PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros, restringindo aí que atos do presidente da República, presidente da Câmara e do Senado seja derrubado de maneira monocrática por um ministro do STF. Já uma outra proposta prevê, digamos que o aumento aí de 5 tipos de crimes de ministros. Então, ao invés de 5 como é hoje, né, seriam 10, e isso também é justamente para motivar casos de impeachment. Esse mesmo projeto prevê que o presidente do Senado tem até 15 dias para se posicionar sobre um pedido de impeachment. Hoje não há esse prazo, né? Uma outra proposta é justamente um poder do Congresso para revisar decisões do Supremo. Então, 2/3 do Congresso, por exemplo, conseguiriam derrubar uma decisão do Supremo desde que entendam que isso usurpou os poderes do Legislativo. E uma última é justamente permite que o plenário do Senado decida aí sobre a abertura de um processo de impeachment contra o ministro. Hoje a gente lembra que há vários pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, todos eles estão parados aí na mão de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Pacheco, inclusive, que é o autor do projeto da PEC que limita, né, os poderes dos ministros do STF. Agora está vendo um outro projeto que não é tanto de interesse dele assim, avançar justamente na Câmara. Agora, os próximos passos são: Arthur Lira, para as PECs, deve criar comissões especiais para tratar do assunto, e relacionados aos projetos de lei, ele precisa pautar no plenário da Câmara. Lembrando que esse das decisões monocráticas já foi aprovado no Senado, então só precisa ali do aval da maioria dos senadores da maioria dos deputados federais. E o que a gente já vai ter hoje também é justamente uma outra reunião entre técnicos do Legislativo, do governo e também com ministros do Supremo Tribunal Federal para tratar sobre as emendas parlamentares, aquelas do chamado orçamento secreto, que os 3 poderes ainda não entraram no consenso. Arthur Lira entende que o Supremo está invadindo demais as competências, e agora é o seguinte: esses projetos devem voltar, digamos que, a entrar na pauta novamente, dar esse outro passo após o segundo turno das eleições municipais. Mas justamente a ideia é fazer esse movimento agora para tentar dar um grito aí junto ao Supremo relacionada, para tentar ganhar, digamos, um pouco assim nessas negociações das emendas na reunião de hoje, que está marcado para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Então, mais um embate, né, entre Supremo e Legislativo que se tornou comum aí nas últimas semanas, nos últimos meses, enfim.